Boa tarde, Fernando Horta, tudo bem? Estamos exalando democracia, como disse o presidente Lula? A sessão está fechada. Tudo bom, Daiane? Agora sim, um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. O presidente Lula tem razão, o meu avô dizia isso, né? Tem razão no varejo, mas não tem razão no atacado, né? Realmente, a transformação que ele, presidente Lula, proporcionou à população brasileira a partir da sua reeleição é fundamental, é indiscutível que nós estávamos em marcha, sim, num processo de aprofundamento de sistemas não democráticos que o presidente muito bem localiza lá no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Veja que o presidente foge das discussões com o Congresso, se usa o termo golpe ou impeachment. Ele usou o termo impeachment como o Congresso queria, mas sinalizou que aquilo foi um golpe contra a democracia, como todos nós sabemos. Então, faz muito bem o presidente a dizer isso, né? Estabelece ali uma condição muito clara de diferença entre o que nós vivemos hoje e o que nós vivemos de 2016 a 2022, sistemas não democráticos que foram se aprofundando e se organizando na sociedade brasileira como camadas de cebola, né? Umas mais não democráticas que as outras, mas protegendo sempre as de dentro, tentando manter esse mesmo processo. O presidente Lula, quando vence a eleição, é um grito de chega, de basta, que a população brasileira dá, retomando aí as condições mais básicas da democracia, que é a escolha de um governo que seja minimamente responsivo, ou seja, que responda àquilo que a sociedade vem pedindo. E aí é que a gente tem que dizer que o presidente acerta no varejo, mas não acerta no atacado. No que tange as questões da educação, que era efetivamente o que o presidente estava ali para comunicar e para falar, essa questão sobre ser mais ou menos democrático tem que ser, no mínimo, relativizada. A verdade é que o ministro Camilo Santana só recebeu professores e alunos depois do terceiro mês de governo, depois que ele tinha recebido absolutamente todas as outras gestões de banqueiros e ONGs dentro do ministério, e somente por exigência do presidente Lula, que fez um pedido expresso para que ele recebesse. Até hoje nós estamos às discussões e às voltas com a questão do novo ensino médio. O presidente muito bem cita ali a ideia de que temos problemas no parlamento, mas a verdade é que o presidente tem sabido aprovar coisas que o parlamento, de alguma maneira, não endossa, mas na questão da educação parece que fica tudo sempre esperando a boa vontade do parlamento, parece que o Ministério não toma atitude. Então, a verdade é que eu não gostei muito do discurso do presidente, ele falou muitas verdades sobre política como um todo, chamou a atenção de coisas importantes, mas no que se tratava as questões da educação, ele tangenciou, tocou muito pouco, mencionou coisas que talvez não sejam muito bem como estão ali ditas, e a gente precisa trabalhar isso, porque o governo não pode continuar sangrando numa área tão importante. Perfeito. Horta, você citou no Twitter, né, que você fez, vou até colocar aqui na tela, trazendo essa pauta, esse debate um pouco para cá também. Você diz aqui, termina a CONAI, a Conferência Nacional da Educação, focada nos movimentos sociais, sociedade e não no governo. Camilo, por 2 dias, teve suas falas precedidas por gritos em uníssono de fora Lema. Lula foi ovacionado, a educação é crítica, mas do que alguns gostariam. Você cita essa questão do Camilo, né, no momento em que ele entra ali para falar, eu até separei esse momento e queria que você comentasse o que quer dizer esse fora Lema para o pessoal que não está acompanhando todo o debate da educação entender. Bora lá. A minha fala vai ser uma fala rápida. Bom dia. A minha palavra aqui vai ser uma palavra rápida, presidente, porque na abertura eu falei muito. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui, depois de 6 anos, resgatando algo que é muito caro para todos nós, que é a democracia. É o direito das pessoas se expressarem. Para quem não me conhece, eu nasci na época da ditadura. Meu pai foi preso, foi torturado,
e lutando pela liberdade das pessoas, lutando para que nós possamos estar aqui hoje reunidos para defender as nossas ideias, os nossos projetos, aquilo que a gente acredita no mundo. Democracia é isso, é respeitar diferenças, é respeitar o direito de um e do outro. E depois de vários anos, está aqui ao lado esquerdo o Fórum Nacional de Educação, que foi resgatado através do governo do presidente Lula. Está aqui o Ministério da Educação, onde nós resgatamos a SECADI, onde nós resgatamos a SASE, onde, presidente, nós recriamos todas as comissões para discutir as questões sociais da educação. A minha história como homem público é da defesa da educação pública de qualidade e para todos e todas. E essa é a determinação do presidente Lula. Além de trazer de volta a democracia desse país do debate, vocês estão ajudando a construção do futuro Plano Nacional de Educação, que vai ser votado no Congresso Nacional. É esse documento que vocês hoje finalizam, que aprovam, que será o documento base que o Ministério será encaminhado através de um projeto de lei para o Congresso Nacional fazer o debate. Repito, a educação que olhe para as crianças, que olhe para o jovem, que olhe para a desigualdade. Eu quero dizer aqui a cada um de vocês, o nosso compromisso, a nossa missão, os desafios, e nós só vamos superar esse desafio se tiver a contribuição de cada um de vocês, de cada brasileiro, unido pela educação do povo brasileiro. Tá aí. Queria que você explicasse esse Fora Lehman, por que as pessoas estão citando Paulo Lehman, um empresário, né, um grande empresário brasileiro, mas que tem seus braços em diversos pontos da política e das questões relacionadas aos destinos do Brasil, né, Horta? Daiane, a fala do ministro é uma fala muito engajada politicamente, muito forte, mas que tem sérios problemas ali. A gente sabe que a CONAI não era um desejo do Ministério da Educação, era para ela ter acontecido no ano passado, foi postergada o tempo inteiro, quase que não sai esse ano, saiu em função das exigências que o presidente Lula vinha fazendo, porque o que aconteceu efetivamente a partir da entrada do Camilo Santana no Ministério foi uma privatização do processo de gestão da educação brasileira. Veja que o ministro ele cita que ele defende a educação pública, mas ele não repete a ideia de que seja pública, universal, gratuita e de qualidade, porque essa ideia de ser universal e gratuita não é uma ideia que o neoliberalismo concorde, né? Então, a partir do momento que o Ministério da Educação foi montado, todos os movimentos sociais do Brasil se ressentiram muito da quantidade de participantes que foram colocados em locais de gestão para processos decisórios que eram advindos de ONGs ligadas a banqueiros, ligadas a movimentos financiados pela Fundação Lehman, que já faz algum tempo no Brasil exerce um papel importante de dominação nos processos educacionais, inclusive com financiamento de formação de quadros políticos aqui e acolá, cujo objetivo, em última instância, é sempre manipular os interesses do processo da educação e manter, em essência, aquilo que foi a enorme bagunça que o Michel Temer fez na educação com o novo ensino médio. Quando a Fundação Lehman foi para dentro do Ministério da Educação, a convite do ministro Camilo Santana, e começou a participar efetivamente dos processos decisórios, levando para lá os seus contratados, a democracia saiu do Ministério da Educação, essa é a verdade. A democracia sai pela outra porta, porque professores e alunos passaram a ser não só não ouvidos, como também tratados como questões separadas da educação. Parece que para essa construção do Lehman, junto com o ministro Camilo, a educação ela tem um corpo que prescinde, que não depende de alunos e professores, e, portanto, se pode tomar decisões baseadas no interesse de secretários de educação, de supostos especialistas e grande parte dos interesses desses banqueiros, e professores e alunos precisam se adequar ao que está acontecendo. Então, foi esse o grito que foi dito ali, que foi estabelecido ali pelas pessoas que estavam presentes no CONAI. De novo, repito, é uma conferência
que leva a marca da sociedade civil, da participação de movimentos, de professores e de alunos, e não necessariamente do governo. A verdade é que o governo, o Camilo Santana, tentou, de alguma maneira, minorar essas posições, mas nos 2 dias que ele falou, ele recebeu a mesma vaia, a mesma posição, ao passo que o presidente Lula seguia ovacionado. Foi por aí que eu coloquei o meu tweet. É preciso que o presidente entenda que o Camilo Santana, nesse modelo de gestão de educação, em que nós somos o poder público, a vontade pública, a vontade de professores e alunos são tutorados pelos interesses de meia dúzia de milionários, talvez não esteja aí muito bem colocado o modelo de democracia que o presidente Lula gostaria que todo mundo seguisse. E a educação sabe disso. Portanto, continua aplaudindo de pé os esforços do presidente Lula e criticando também de pé, com a mesma veemência, a posição de Camilo Santana. Explicado aqui para a gente, então, essa questão. Vou passar para uma outra pauta aqui, até para a gente, tem muita coisa para falar. Ontem teve essa operação da Polícia Federal, lá em Angra dos Reis, jet ski, lancha, barco, sei lá o que foi usado para ir e voltar, né, da operação. Depois o Carlos Bolsonaro fez um vídeo lá mostrando a casa revirada. Ele achou que o pessoal da Polícia Federal faz revista, busca e apreensão como, né? Botando tudo no lugar dobradinho, né? Não existe muito isso, que os caras têm que procurar rápido, andar logo, e isso tem demandas, mas enfim. Ele fez um vídeo, mostrou lá a casa, e nessa, claro, de propósito, sempre tinha lá a bandeira do Brasil, Israel, Estados Unidos, muita gente falou sobre isso durante o dia de hoje. Ele hoje, Carlos Bolsonaro, voltou à Polícia Federal para depor, no 74º processo que ele deve estar, o inquérito que ele deve estar respondendo lá, porque tem muitos inquéritos. Não se trata sobre o que foi alvo da busca e apreensão de ontem, mas o presidente Lula, numa entrevista pela manhã, falou sobre a questão da ABIN, quando perguntado pelo jornalista em entrevista à CBN lá no Palácio do Planalto. Vou colocar a matéria que publicamos lá no nosso site, tratando sobre esse assunto, em que ele fala sobre o tal número 2 da ABIN, que é apontado como um aliado aí, estava no governo do Bolsonaro, o Alessandro Moretti, e hoje é o número 2, é um secretário adjunto aí da ABIN. Lula diz que não há clima para o diretor adjunto seguir na ABIN a partir do momento, e aí complementando a fala do presidente, né, confirmada essa relação e a possibilidade aí de passar informações para o Ramagem. Se isso se confirmar, disse o presidente Lula, não haverá clima para a permanência desse diretor. E mandou aí um recado para o Bolsonaro: quem não deve, não teme. O Bolsonaro, por sua vez, também deu uma entrevista à Jovem Pan, e quando foi questionado lá sobre a troca de mensagens entre o Ramagem e a assessora do Carlos Bolsonaro, questionado por que a secretária do Carlos estava perguntando sobre processos, se ele confirmava que ele tinha esse interesse, se a família tinha algum interesse nisso, e a resposta do Bolsonaro foi confirmando o crime, né? Porque ele disse: mas qual o problema de perguntar sobre isso? Não tem nenhum problema em perguntar sobre um inquérito que está em sigilo por um cara que comanda a ABIN, ou seja, que não tem relação direta ali com a Polícia Federal, e que já estava afastado, porque o pedido da secretária do Carlos Bolsonaro foi feito após a eleição. Ele se afastou do cargo da ABIN em março de 2022. Portanto, a eleição foi em outubro. Ela parabeniza na mensagem o Ramagem pela eleição e fala ali desses processos que envolvem os 3 filhos e o presidente Jair Bolsonaro. Como é que você olhou esse cenário todo de ontem e esses desdobramentos hoje, hein, Horta? Então, Daiane, a questão é mais profunda do que o presidente Lula está fazendo parecer. Eu não sei se isso é uma questão de colocar panos quentes para esperar, né, um pouco mais de informação para saber o tamanho do desastre, ou se já é uma tentativa de salvar algumas figuras que estão ali presentes, né? Porque tem se trabalhado muito a perspectiva de que Jair Bolsonaro teria uma ABIN paralela, e aí fica esse termo de ABIN paralela, e isso é um erro. Não há ABIN paralela nenhuma.
O que há é o sequestro dos sistemas de informação brasileiros, que, em primeiro lugar, foram sequestrados pelos militares. Os militares se adonaram de todo esse espaço e eles exigem que se respeite isso, né? Não pode haver inteligência sem que haja a presença de militares, e militares sempre no comando disso. Mas, para além dessa captura, Jair Bolsonaro capturou também os sistemas de informação para a estrutura fascista que ele montava. Então não tem nada de paralelo. Eu acho que o que era paralelo ali era a ABIN constitucional, né? A ABIN definida em lei é que tinha uma existência paralela a essa ABIN que nós vimos criminosa e que, de alguma maneira, foi utilizada, inclusive com o Ramagem se afastando da ABIN, mas seguindo como chefe de fato, como ficou muito bem demonstrado agora, quando se encontrou, inclusive, celulares e computadores que tinham certamente acesso a todos os sistemas de informação mais sensíveis do Brasil, por dentro desses celulares, ainda na mão do Ramagem. Ou seja, quando a gente descobriu, na metade do ano passado, que o GSI, embora o general G. Dias tivesse sido nomeado pelo presidente Lula, ele continuava sendo do Heleno, com todas as figuras no segundo e no terceiro escalão sendo figuras nomeadas pelo Heleno, nós agora, em janeiro de 2024, nos damos conta de que a ABIN, apesar de ter sido nomeado novo presidente aí pelo ministro Rui Costa, ela continua sendo do Ramagem e continua sendo dessas estruturas criminosas que tentam se utilizar dos recursos do Estado, dos princípios da democracia, das liberdades que a democracia garante para destruir a própria democracia. Então, o problema é mais embaixo. O problema é de recolocação da inteligência e da informação brasileira no seu espaço. A ABIN não tem que ficar submetida à Polícia Federal, a ABIN não tem que ficar submetida aos militares, a ABIN tem que ficar submetida ou diretamente ao Palácio do Planalto, substituindo o GSI, sai o GSI e entra a ABIN ali como parte disso, ou a ABIN tem que estar diretamente ligada ao Ministério da Defesa, com um ministro, sempre que se diga, sempre um ministro civil que seja colocado ali, e para que a gente tenha acesso a isso. Veja o absurdo, Daiane. Durante todo o período do primeiro ano do governo Lula, o presidente Lula tinha pouquíssimas informações sobre os militares, quase não conseguiu escolher quem é que ia ser o ministro do Exército, por exemplo, porque não sabe o que os militares pensam, o que eles querem, o que eles já fizeram na vida, o que deixaram de fazer, quais são suas posições políticas, onde é que eles andam colocando ali as suas lealdades. Em compensação, os militares desse país sabem absolutamente tudo o que quiserem saber a respeito do governo Lula, porque detém não só um espaço dentro do Ministério, dentro do Palácio do Planalto, como também ficou demonstrado que a ABIN funcionava como um espaço de captação de informações e sabe-se lá a destinação para onde iam essas informações, e esse é o grande problema. Não sei se o presidente Lula consegue salvar isso, não. Acho que tem que fazer uma remodelação completa desses sistemas aos moldes do que foi feito, inclusive, como modelo nos Estados Unidos, que criou uma CIA em 1947, que era para ser exatamente contrária às inteligências militares que até então dominavam os Estados Unidos naquele momento. Tem muita coisa para tratar, né? São várias ramificações aí nessa questão. O Bolsonaro fez uma live no domingo. Como é que você viu essa live, hein, Horta? Ele botou ali os filhos, né, o clã falando, e em vários momentos deu ali a toada ali de como é que ele pensa o processo que se avizinha, né, a questão da pauta de costumes. Ele foi lá, elencou novamente como se ninguém soubesse. O Carlos Bolsonaro e o Flávio, o Eduardo, aliás, falaram daquele tal curso que estão vendendo e tal. Ontem o professor João César de Castro Rocha fez uma conta aqui com a gente, falou, imagina se só 10% desses 500 mil que estavam assistindo fizeram inscrição, né, que tem lá um valor, a conta aqui chegava a 15 milhões, só nesses 10%. Como é que você viu essa live? Que efeito isso tem? O professor também disse que acredita que esse movimento da Polícia Federal nas investigações avançando na direção do núcleo bolsonarista, ou seja, em direção a Bolsonaro, na responsabilização de Bolsonaro, cria uma situação bem difícil para o Bolsonaro, não para o bolsonarismo, porque ainda tem outras ramificações, mas para o Bolsonaro, de certa forma, na avaliação dele, é um caminho para a queda. Como é que você vê? Você acredita que isso tem, de fato, esse efeito do ponto de vista político para Bolsonaro? O silêncio do Lira é uma demonstração disso?
Então, Daiane, 3 coisas a gente tem que colocar. Primeiro, uma das primeiras pessoas a fazer uma primeira crítica a essa live foi o próprio Léo Atush, que escreveu aí no 247, chamando a atenção para algumas questões importantes ali. A gente tem que entender essa live a partir de presenças e ausências, né? A primeira, a presença do Carlos Bolsonaro, que nunca tinha aparecido ao lado do pai, e que nessa live aparece. A segunda é a ausência da Michele Bolsonaro, que claramente fica muito bem colocado ali que ela não faz parte da família. Se ela imaginava que fazia, não faz parte. O núcleo familiar é o pai e os 3 filhos que estão ali, talvez o quarto, o Jair Renan, que tenta entrar ali, mas o resto está fora. A live foi um pedido de ajuda, de auxílio às elites brasileiras, viu, Daiane? Bolsonaro muito provavelmente já sabia que a operação estava acontecendo. A live foi programada de supetão, foi organizada ali, basta que você acesse os dados e veja quando ela foi programada efetivamente para acontecer nas redes sociais, e você vai ver que ela foi pensada no apreço, né, no apuro de tempo que as informações sobre a operação da Polícia Federal já tinham vazado para os bolsonaros. Eles não sabiam muito bem onde ou o que ia ser, não sabiam se era busca e apreensão ou se era inclusive mandado de prisão. Por isso a ideia de sair para pescar, porque se houvesse um mandado de prisão eles não retornariam. Aliás, se não fosse um barquinho, um jet ski, eles teriam ido a Miami ontem, né? Se o barco tivesse autonomia, eles teriam ido a Miami para ficar livre, porque eles realmente estavam com medo disso, e eles retornaram quando perceberam que não havia pedido de prisão e que, portanto, só teriam que manobrar ali as questões a respeito da busca e apreensão. Então foi uma live em que o Bolsonaro ele pede ajuda para as elites brasileiras, para o agronegócio, para o grupo financeiro, ele cita Faria Lima, ele diz: eu sou o único que posso defender isso tudo desses comunistas. Ele não usa o termo comunistas canalhas, mas a gente percebe que era o que ele queria dizer. Ele está ali tentando dizer: olha, eles vão destruir a família, né, vão arrebentar o país e eu sou o único que posso proteger vocês disso. Era um pedido desesperado de ajuda. O silêncio do Lira demonstra que ainda existe muito apoio a essas estruturas não democráticas no Brasil, inclusive Arthur Lira é um deles. Nós temos que identificar no Brasil rapidamente aqueles indivíduos que trabalham com 2 senhores, né, que se dão bem na democracia e se dão bem numa ditadura também, e o Lira é um deles, o Mourão é outro deles. Então essas pessoas elas deviam ser afastadas, porque você não pode servir aos 2 senhores. E na realidade o que nós vimos a partir dali é que Jair Bolsonaro, apesar de no que tange as questões institucionais, constitucionais de democracia, talvez ele esteja sim em apuros, porque eu não vejo muito como ele e os filhos vão conseguir se safar da quantidade de crimes que cometeram à luz aberta, entendeu? Deixando rastros para todos os lados, sem a menor preocupação com punição. Eles tinham a certeza absoluta que seriam reeleitos por todas as falcatruas que fizeram durante o período que estiveram no governo. Mas do ponto de vista político, Daiane, do ponto de vista do apoio sobre a essas figuras, eu tenho dúvida se isso vai trazer prejuízo para o Bolsonaro. Internamente, as redes de direita desde ontem estão abarrotadas, utilizando uma série de erros de comunicação que nós cometemos nos últimos 2 dias, a começar pelo erro da Rede Globo, de colocando ali mentiras e informações que não eram verdadeiras a respeito das próprias operações, e isso acabou eclipsando, isso acabou escondendo as informações importantes que deveriam ser discutidas. E uma parte da esquerda seguiu achando que essa desinformação era interessante, bonita ou até uma vitória para o nosso lado, quando não era. Nós precisamos nos opor a esses sistemas de desinformação, trabalhando sempre com a parte mais evidente da informação e mais importante, politicamente engajada, a ideia da defesa da democracia e da Constituição. E não é isso que tem acontecido nos últimos 2 dias. Eu temo para que Bolsonaro consiga vencer essa etapa e se colocar como mártir, né? Como um martirizado da democracia brasileira, como a figura que luta contra o sistema e que está sendo punido por eles, porque foi assim que ele se elegeu em 2018. Muito bom. Eu queria trazer outra pauta aqui, passando sobre essa questão do Bolsonaro. Hoje teve, e é manchete em vários veículos aí, o relatório da Transparência Internacional. O relatório coloca lá o Brasil caindo nas posições no combate da corrupção. Aqui tem uma matéria, estou subir aqui na tela, destacando a fala da Gleisi, presidente do PT, deputada federal pelo Paraná,
que destaca: o relatório da Transparência Internacional revela apenas uma má vontade e oposição política da ONG a Lula e ao PT. Expliquem antes quem financia vocês. Poucos saíram tão desmoralizados das investigações sobre os crimes da Lava Jato quanto a tal Transparência Internacional, afirmou aqui Gleisi Hoffmann. Como é que você viu esse relatório? Essa Transparência Brasil tem uma trajetória também muito ligada a esse alinhamento com a Lava Jato, e tem dentro das informações ali, das mensagens trocadas da Vaza Jato, uma informação que traz eles para dentro aquela indenização que eles queriam abocanhar ali e ficar com o dinheiro da Petrobras para fazer a fundação anticorrupção lá das 10 medidas e tal. Como é que você vê essa fala aí da Gleisi e também esse relatório que a imprensa volta a destacar como se fosse uma coisa muito importante do ponto de vista da realidade, né? Porque o método que eles utilizam também é bem duvidoso, né, Horta? Essa transparência internacional é mais ou menos como a nota de investimento do Brasil, né? Ela some de vez em quando, durante o governo Bolsonaro ninguém ouviu falar da nota de investimento, e ela volta de uma hora para outra quando se quer utilizar para pressionar o governo. A mesma coisa acontece com a transparência internacional. A fala da presidenta Gleisi é perfeita nessa situação, tá? A transparência internacional foi um braço da Lava Jato no Brasil. Quem estuda geopolítica, quem estuda relações internacionais sabe a perversidade que são a imensa maioria dessas ONGs internacionais atuando dentro de territórios de países do sul global. Elas inventam mentiras, elas organizam relatórios que não têm absolutamente nenhuma relação com a realidade, elas transformam dinheiro em apoio político dentro do território dos países atacados, e essa transparência internacional já deixou muito claro que aqui ela veio. Ela foi um braço da Lava Jato, ela trabalhou junto com o Deltan Dallagnol, ela legitimava tudo aquilo que a Lava Jato fazia e depois conversava entre eles. Tem várias conversas já aí publicizadas entre os membros dessa Transparência Internacional e o Dallagnol, fazendo pedidos para que eles lançassem relatórios sobre isso, manifestações sobre aquilo, e ela sempre utilizando a mídia e o espaço norte-americano de influência internacional para fazer validar essas loucuras que ela inventa. Ela reclamou da nomeação do Gonê, ela reclamou da nomeação do Flávio Dino, ela reclamou da nomeação de mais um, do Gonê, do Flávio Dino e Zanin. E do Zanin, isso, do Zanin, que ela reclama também ali. Mas essa mesma transparência, quando foi lá para os Estados Unidos, não reclamou das indicações de Donald Trump para a Suprema Corte americana, que no final das contas se descobriu, inclusive, que eram parceiros de grandes empresários, doadores da campanha do Trump, visitavam os seus resorts, ganhavam dinheiro e viagem, os juízes da Suprema Corte norte-americana, num escândalo que ainda não terminou lá. Então isso é só para dar uma ideia para vocês de que, para essas ONGs, o pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? E nesse momento nós somos o Chico aqui embaixo. Então eles apareceram especificamente para criticar essa escolha, essa estratégia política que o presidente Lula utilizou para tentar minorar um pouco da força política que Lira e Campos Neto têm. O presidente Lula se aproximou um pouco do STF nessa relação para tentar tornar o país governável, porque senão nós estaríamos vivendo o que eu já falei, já brinquei aqui, um semi-governo Lula. Um governo Lula que não tem acesso ao Banco Central, que não tem acesso à Câmara porque o Lira comanda, que não tem acesso à ABIN, que os militares estão sempre revoltados e são uma estrutura à parte, que tem um processo do GSI dentro de si. E se você for olhar, a quantidade de buracos que o presidente Lula está tendo que evitar nesse processo é muito grande. E aí a proximidade constitucional com o STF foi uma saída, e é isso que eles estão reclamando. Eles estão reclamando porque, de alguma maneira, num ano de governo Lula, o presidente parece que começa a se movimentar com um pouco mais de liberdade, longe dessas amarras que estavam estabelecidas, e a elite brasileira se apavora com isso e não aceita de jeito nenhum. Isso aí. Fernando Horta, muito obrigada pela sua participação, boa semana, bom trabalho aí, nos vemos na próxima terça-feira. Obrigada. Obrigado, Daiane, um grande beijo para todo mundo, sigamos aí. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandohorta@gmail.com.